Olá, pessoal! Neste vídeo falaremos sobre a leitura de notícias. Eu sou a professora Cristiane. Como exemplo, eu trago aqui a notícia que é tratada na atividade de vocês. A Butanvac, a vacina brasileira produzida com insumos nacionais. Reparem que eu destaquei aqui em colorido algumas partes importantes desta notícia. É importante a gente considerar do que a notícia trata, como é que ela trata esse assunto, se ela citou alguma pessoa experiente, alguma pessoa que conhece o assunto, de onde essa notícia foi retirada. Então vamos lá. O que a gente pode dizer, né? Primeiro, que lá embaixo, onde está escrito disponível, né, nós temos o local na internet de onde essa notícia foi retirada. Então, nós temos aqui o site de onde ela foi retirada e na frente o acesso. A pessoa que pegou a notícia lá para a nossa atividade, ela entrou lá, acessou esse site no dia 31 de março de 2021, é o que diz a nossa fonte. Do que está falando essa notícia, né? Ela está dizendo que tem uma vacina que se chama Butanvac, que vai ser produzida aqui no Brasil, com insumos 100% nacionais. O que são insumos, né? É a matéria-prima, é aquilo que vai ser utilizado para fazer a vacina. Se tudo é nacional, se tudo é do Brasil, supõe-se que a vacina fica mais barata. Então, a Coronavac e a Covishield, que são outras duas vacinas, elas também estão sendo produzidas no Brasil, mas elas dependem de insumos de outros países, né? Então é por isso que, nesse sentido, a Butanvac seria considerada melhor por muitas pessoas. O título diz: A vacina brasileira produzida com insumos nacionais. Esse título resume essas partes que eu marquei para vocês em azul. A matéria-prima é brasileira, o desenvolvimento da vacina é feito completamente, ou seja, todo ele com a tecnologia brasileira, no Instituto Paulista. Os estudos clínicos e registros também serão feitos por aqui. Então, o texto ele vem enaltecer, né, esse papel dessa vacina brasileira e desse estudo, né, desse instituto que tem condições de produzir uma vacina mais em conta. Inclusive, lá no texto diz, né, que essa vacina ela é destinada a países de baixa e média renda, que vai ser uma vacina mais barata, então são países que vão ter condições de adquirir. Essa parte que eu destaco de rosa é para chamar a atenção de vocês que, às vezes, num texto, para a gente não ter que ficar repetindo demais a mesma coisa, nós usamos o que nós chamamos de sinônimos. Essa expressão o imunizante é a mesma coisa de a vacina, só que para não ficar repetitivo foi usada outra expressão. Reparem, o Vietnã e a Tailândia, por exemplo, possuem também sua própria matéria-prima para produzir o imunizante. Tem algumas coisas que são muito importantes da gente considerar quando a gente está lendo uma notícia. Por exemplo, por que esse acontecimento ou pessoa, né, está sendo enfocada? Por que isso virou notícia? Por que esse jornal deu tanta importância para esse assunto? No nosso caso, é o que está no auge agora, né? Todo mundo se preocupa com a vacina, com a produção da vacina, quanto que ela vai custar, quando é que ela vai chegar, por conta da pandemia. Como que esse fato é apresentado, né? O ponto de vista está sendo defendido, está sendo elogiado, está sendo criticado. É muito importante, no nosso caso aqui na notícia da Butanvac, é um elogio. O fato da vacina estar sendo produzida no Brasil com insumos nacionais, tudo está acontecendo no país, é de certa forma um elogio para uma vacina que vai ser mais barata e que o nosso país tem condições de produzir. Qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Nesse caso, a imagem é que a produção de uma vacina nacional dá para a gente aquela sensação de que o Brasil ele tem condições, né, que ele pode produzir uma vacina e que essa vacina, a melhor parte, né, que essa vacina ela vai sair mais barata, tanto para a gente quanto para outras pessoas que quiserem comprar a vacina no instituto. Outras coisas importantes para você considerar quando lê uma notícia é o tipo de discurso. Se você está citando diretamente o que a pessoa falou, ou se o jornalista, a pessoa que escreve a notícia, ele está só te contando o que a pessoa falou. É diferente, discurso direto ou indireto. Quando você usa diretamente a voz da pessoa, com travessão ou entre aspas, e indireta é quando você diz o que a pessoa falou. O emprego de adjetivos, advérbios, eufemismos, porque às vezes o jornalista está elogiando ou criticando ou intensificando alguma coisa ou até exagerando, é preciso que a gente fique atento para você compreender se aquilo é um exagero, é uma qualidade, é um defeito, se aquilo ali está sendo intensificado, está sendo diminuído.
O sujeito empregado no título, né? Quem é que está fazendo isso? No nosso caso, a gente sabe que é o Instituto Butantan, então é muito explícito o nosso sujeito, mas às vezes é um fato que a gente não sabe quem foi que praticou, não é verdade? Quem são as pessoas que aparecem no texto como entrevistadas ou com quem que foi conversado para essa notícia ser construída? No caso da notícia que nós estamos trabalhando, a citação é de Dimas Covas, que é o diretor do Butantan. Ou seja, antes de escrever a notícia, né, conversaram com ele sobre o assunto. E é ele que diz que a vacina se destina a países de baixa e média renda. Lá na segunda parte da notícia, onde está escrita a produção da Butanvac. Então aparece o nome dele lá, ó, Dimas Covas. Quem é Dimas Covas, então? Ele é o diretor do Instituto Butantan. Então, olha que interessante. Ele foi o entrevistado para que essa notícia ela pudesse ser produzida com, podemos dizer, com mais segurança. Estamos falando de um assunto em que a pessoa que entende do assunto, ela foi consultada, né, pessoal? E aí, nós podemos dizer ainda da importância de onde essa notícia foi retirada, estar atento às imagens, às informações que vêm junto com a notícia, ou uma imagem, ou um gráfico, as datas, as fontes. Temos que observar tudo. Ler não é só pegar a notícia e ler, mas compreender, interpretar, investigar, se perguntar por que que isso está escrito aqui, será se isso é verdade, será se é bom eu ler em outro lugar para ver o ponto de vista de outra pessoa. Às vezes na notícia aparece a opinião do autor, às vezes não aparece a opinião do autor. Então, vamos ficar atentos a todas essas dicas para a gente fazer uma leitura de qualidade, para que a gente possa ler, que a gente possa compreender as notícias e se instruir sobre elas. Que bom que você chegou até aqui. Eu espero que as dicas possam te ajudar a compreender mais as notícias, para que daqui para frente você possa ler com qualidade as notícias com que você se deparar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.